Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao evento. Antes de darmos início, só gostaria de ver com vocês se o áudio está ok, se todos estão me escutando bem, se o volume não está baixo, por favor. Ok. Bom, nessa apresentação, pessoal, estaremos falando aí sobre a LGPD, né, Lei Geral de Proteção de Dados. Lei esta que vai mudar o conceito sobre a forma de coleta de dados e armazenamento de dados pessoais dentro das empresas. Eu vou passar todo o lado conceitual da lei e, na sequência, teremos a apresentação da equipe da linha TOTS Distribuição e Varejo, né, ligadas na parte aí do sistema. Tá? Todos conseguem ver aí a segunda imagem, por favor? Conseguem visualizar? Ah, maravilha. Bom, pessoal, meu nome é Leandro, né, eu faço parte aí do time da consultoria tributária da TOTUS. Né, eu tenho mais de 9 anos de experiência aí na área fiscal e também na área de implementação de software tributário. Bom, sobre a LGPD, né, como já mencionei, essa lei ela vai impor algumas obrigações para as empresas nas questões de dados pessoais. Colocando como exemplo aí, nós temos o departamento da RH, né, é o departamento que mais coleta, ou melhor, o que mais coloca dados pessoais em seu sistema, né, por conta deste momento até que estamos vivendo, né, devido à pandemia, né, o governo ele vem aí realizando diversas medidas e alterações e que vou comentar deste cenário atual no final da apresentação. Tá? Aqui nós começamos aí com a evolução da lei, né? Aí. E que o Brasil ele já possui algumas leis, né, que já garante essa questão de tratamento de dados desde 2010, né, partindo de 2010. Desculpa. O governo ele já vem com uma preocupação com o uso destes dados pessoais, né, e através de uma consulta pública foi efetuado um anteprojeto, né, o nome dado como anteprojeto, que após 2 anos este projeto virou lei. Esse projeto fala sobre a questão de uso de dados e ele traz outras providências, mas não sendo muito claro em suas posições. Então, partindo do ano de 2010 já para o ano de 2012. Né? Né? Já em 2013, foi criado um novo projeto, né, com o avanço do uso da internet e sendo apresentado como lei em 2014. Em 2014, o projeto que virou lei, sendo ela a 12965, ela foi conhecida como o Marco Civil da Internet, em que ele trouxe a questão do compartilhamento de dados dentro da internet, da forma que estamos apresentando. Né? Ele tinha como objetivo. Então, expondo os nossos dados dentro da internet, então o Brasil ele já possui algumas questões de utilização de dados. E se analisarmos o Código de Defesa do Consumidor, vamos encontrar algumas questões sobre o compartilhamento. Porém, não temos um padrão em que as empresas podem se utilizar. Então, este movimento ele vem desde 2010, porém com leis dispersas. Pessoal, não tem ninguém falando aqui na apresentação. Vocês estão escutando outro som?
Agora não tem, então. Que estranho, porque não tem, só eu que tô com o áudio aberto. Mas obrigado aí por avisarem, viu, pessoal? Maravilha, então. Bom, então eu vou até comentar novamente essa parte é, da que esse movimento ele vem desde 2010, né? Só que com leis dispersas. O Brasil ele já vem trabalhando, né, nesse sentido da proteção de dados pessoais dentro da internet, do seu compartilhamento, né? E aí a parte mais interessante é que, analisando outros países, os mesmos ele também tinham a mesma preocupação. E em 2018 a União Europeia criou a GDPR, né, Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, sendo uma lei referência e que foi levado o mesmo conceito para outros países. E aqui no Brasil também não foi diferente, né? E então em 2018 foi criado a LGPD, assim como lá, com a necessidade de termos uma regulamentação, uma regulamentação, um padrão da forma como as empresas manipulam os dados pessoais, né, principalmente aquelas que são utilizadas via internet. Então, aí nós tivemos a criação da Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018. Ó, pessoal, toda essa nossa apresentação, ela vai ser gravada, né? No final aí da apresentação, eu já até mandei para vocês via o aplicativo, a ferramenta aí GoToWebinar, que vocês conseguem fazer o download da minha apresentação e depois, no final da apresentação, nós carregamos essa gravação para o YouTube, tá? Dando sequência, então, nós tivemos aí, através da GDPR, né, que serviu como base, a criação da LGPD em 2018, né, com o intuito do quê? De você ter uma padronização, tá? Dando sequência, né, nós temos a proteção de dados aí ao redor do mundo. Então, eu vou demonstrar agora como essa questão de implantação deste processo ao redor do mundo, ele começou lá na União Europeia, né? Ela já está fortemente implantada lá, né, a GDPR, e com aplicação já de multas em algumas empresas, como do tipo Facebook, Google, por utilizarem dados pessoais de forma incorreta. Então, já teve, né, essa implantação da GDPR e já com aplicação de multas com empresas de grande porte, como Facebook e Google, né? Porém, temos aqueles países que estão se adequando à lei, né, ainda, e aqueles que estão parcialmente adequados, e o nosso Brasil, que está se adequando com a lei com algumas incertezas. E também alguns países que não têm nenhum tipo de lei e aqueles que criaram a sua própria lei no sentido de proteção de dados. Bom, então, pessoal, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem como objetivo regulamentar a forma como as empresas realizam esta coleta e a forma como utilizam esses dados pessoais. Um ponto importante é que na hora das empresas coletarem estes dados, deve ser passado com clareza o motivo da coleta, se realmente é preciso aquele dado e se aquele dado não está sendo coletado de forma desnecessária, gerando assim um excesso de dados. Podemos colocar como exemplo uma rede de farmácia, né, ao realizarmos uma determinada compra de algum medicamento, é solicitado o nosso CPF para cadastro. O porquê de nós fornecermos o nosso CPF de fato é preciso, né? Então, a lei garante que nesse tipo de situação deve ser informado com clareza sobre o que será feito com os meus dados. Aqui, o que a LGPD vai tratar? Né? O que a lei vai tratar? A mesma é direcionada para a pessoa física. E ela vem tratar tanto a pessoa identificada como a pessoa identificável. Então, exemplo de uma pessoa identificada é o meu nome, né? E através do meu nome você sabe quem eu sou. Já na questão do identificável, pode ser o endereço de e-mail, telefone,
porque através destes dados você chega até a minha pessoa. Além, seu artigo 5º menciona alguns pontos em que ela estará tratando que é capaz de identificar uma forma isolada ou identificar uma pessoa de forma conjunta. Então, ela coloca alguns exemplos como nome, e-mail, RG, CPF, endereço, dados de localização. Através destes dados compartilhados, temos a possibilidade de chegar até uma pessoa, né? Dessa forma que eu mencionei, identificável, né, ou identificada, tá? Aqui nós temos os dados sensíveis, né? Este daí é a principal questão da lei, que são os dados pessoais sensíveis. É a questão mais importante, porque são dados que acabam revelando uma característica de uma determinada pessoa, como religião, dados bancários, sexo, orientação sexual, posição política, origem racial, até filiação sindical, sendo dados que podem expor uma pessoa e sendo desta forma tratado como dados sensíveis. Hoje sabemos que tipo de religião, posição política acaba criando um desconforto para as pessoas e realmente há necessidade de coletar esses dados? E se tiver que coletar esses dados de fato, precisa ter uma questão de proteção sobre estas informações. Bom, chegamos aí à parte dos dados pessoais anonimizados, né? É uma técnica de processamento que acaba removendo e modificando algumas informações que pode identificar alguma pessoa. É uma técnica esta que já está sendo utilizada em alguns momentos, né? Exemplo, dados do IBGE, né, acabam realizando aquelas pesquisas e os mesmos não precisam saber quem é a pessoa, eles precisam saber somente a quantidade, por exemplo, de mulheres que trabalham naquele setor da empresa, ou quantidade de homens. Né? Então, eles acabam anonimizando alguns dados e eles pegam somente aquelas informações necessárias que o IBGE solicita. Então, hoje já temos essas questões nesse sentido, mas a lei traz essa figura como anonimização, tá? Ou seja, ocultar-se determinada informação ou removê-la, tá? Então, para todo dado pessoal coletado, deverá ser realizado um tratamento neles. A lei menciona que não é simplesmente pegar os dados e deixar ali. Deve-se dar um tratamento adequado ao dado, né? Ter uma base segura. Carregar todos aqui. Aqui nós temos aí as principais hipóteses de processamento, né? Quais são as principais aí, né? Então a gente começa com o primeiro, que é o consentimento expresso. Então, com a entrada da lei, será necessário consentimento expresso do titular. Então, tudo o titular deverá assinar, seja virtualmente ou no papel. O titular tem que ficar ciente da coleta de dados dele e em que ele deverá autorizar aquilo, né? Como também temos a execução de contrato, como exemplo, compra de carros, casas, teremos um contrato com os dados pessoais, né? E nestes casos, é necessário ter esses dados e a lei vai permitir a coleta de dados. Temos também o cumprimento de dever legal ou regulatório. Se encaixa praticamente nas obrigações que a empresa tem junto com o governo, como exemplo, entrega do e-social, na admissão de um funcionário, na DIRF, em que todas essas questões são necessárias à coleta dos dados pessoais e assim necessárias na entrega de alguma obrigação cuja lei permite a coleta dos dados. Então, olha o nível que nós estamos chegando nessa parte da LGPD, né? As tratativas que ela dá, como consentimento expresso, execução de contrato, cumprimento de dever legal ou regulatório, né? Acaba caindo até os dados pessoais e entrega de algumas obrigações super importantes para a empresa, como no caso da entrega do e-social, né? Na admissão de funcionários, enfim. E nós temos a defesa de direitos, em que não temos como entrar com uma ação sem termos os dados pessoais, e assim a lei também permite, nesses casos, a coleta de dados.
dando sequência nessas principais hipóteses, né, de processamento, nós temos aí a proteção à vida ou à saúde, né, ela se encaixa perfeitamente no plano de saúde e seguro de vida, e ela é uma questão de tratamento de dados sensíveis, e que tratam sobre esse tipo sanguíneo, eles tratam sobre tipo sanguíneo, raça, em que a lei assegura que pode ser coletados esses dados pessoais, por não termos como deixar de coletar esses dados, né, pois são essenciais neste processo. Então já temos um dado sensível aí, né, ele se encaixa nessa parte aí de plano de saúde, né, ou proteção ou seguro de vida, e aí a lei vai permitir neste caso aí. Temos também a tutela da saúde por profissionais da saúde ou entidades sanitárias, né, conforme eu falei, entra na questão da saúde, sendo assegurada a coleta de seus dados por lei. Temos a questão do interesse legítimo do controlador. Tem empresas que precisam dos dados pessoais devido ao seu segmento, né, e cabe a eles assegurar, né, perante a lei que precisa daqueles dados. Tipo de empresas que trabalham com índice e cabe a elas se resguardar das condições que a lei impõe. E como última, temos aí a proteção ao crédito, né? Não temos como abrir uma conta no banco ou ter um cartão de crédito sem que eles tenham os nossos dados pessoais. E a lei traz essa questão que pode sim obter os dados pessoais com este propósito. Então, pessoal, todas essas questões apresentadas são questões primordiais, né, e cabem ser analisadas e propor essa questão do tratamento de dados, verificar a sua finalidade e possuir amparo para sua utilização, né? Olhar sempre o artigo 7º da lei, em que ela menciona que qualquer operação de tratamento de dados que não esteja enquadrado nessas questões, a empresa pode sofrer multas, sendo estas muito altas, né? Multas altíssimas aí. Aqui nós temos o direito de titular, né? Conforme eu já falei, sendo esta uma lei para a pessoa física, ela apresenta algumas informações que amparam o titular do dado, né? Então ela fala da questão do direito do titular, né, sendo necessário a confirmação se o dado está sendo utilizado ou não pela empresa. O titular deverá ter acesso a seus dados. A forma como será, não sabemos, né? A empresa deverá ter uma base para ele consultar para ver se os dados estão errados e assim corrigir, né? Se estão desatualizados, né, sendo este um direito que o titular deverá ter com base na lei, como também fala da questão da eliminação, né? Caso ele tenha algum dado que não concorde, o mesmo poderá ser eliminado. Também na questão da portabilidade, como exemplo, mudança de bancos, né, portabilidade de operadora de celular, né, em que o banco anterior ou a operadora não deverá ter mais os dados devido à portabilidade, né, como também a lei garante a eliminação total dos seus dados, né. Como exemplo, e esse é um ponto muito importante, pois temos casos em que não podemos ter uma eliminação total. Como exemplo no RH, voltando aí para o RH, né, por utilizar bastante dados pessoais, podemos citar um caso de um funcionário que trabalhou durante anos na empresa, trabalhou lá durante anos, e o mesmo ele foi demitido. Ele pediu a eliminação dos dados pessoais dele e, por termos obrigações, não é permitido que seja feita a eliminação, não sendo possível a sua eliminação durante um período aí por volta de 30 anos, por ter também ações trabalhistas, né, sendo necessário um respaldo jurídico e as empresas devem ficar atentas no que elas podem ou não fazer. Então, é um nível de detalhe muito grande, né? E a cada ação aí sempre com respaldo jurídico, tá? Outro exemplo é no momento de um processo seletivo, em que temos 5 concorrentes para aquela vaga e destas 5, um foi aprovado, né? E as demais elas solicitam que os dados sejam excluídos. Neste caso, sim, é possível que a empresa deve realizar tal ação, tá? É, Dando continuidade aos direitos do titular,
Então a empresa realizou algum tipo de compartilhamento que vai aparecer os dados pessoais, né? A empresa precisa deixar claro essa informação para o titular, né? Exemplo, empresas prestadoras de serviço, elas mandam o seu funcionário trabalhar em uma outra empresa. Porém, para ele entrar naquela empresa, precisa ser informado os dados pessoais dele. Então, se tem esse compartilhamento, o titular precisa estar ciente que os seus dados estão sendo compartilhados. Aqui temos aí também informação sobre o não consentimento, ou seja, sobre a opção de não autorizar o tratamento e as consequências da negativa. Temos a questão sobre a revogação, né, aquele direito que o titular dá para você utilizar os dados dele, porém depois de um certo momento ele não quer mais que sejam utilizados os dados. Aí ele vai e executa uma revogação. Tá? O titular também poderá executar reclamações junto ao controlador, figura esta que ficará dentro da empresa, como também para a NPD, Agência Nacional de Proteção de Dados, né? Então, o titular terá esse canal para realizar as devidas reclamações por utilizarem dados pessoais dele de forma desnecessária. Ou também pode fazer uma oposição, né? Caso ele discorde de um tratamento feito em seu consentimento e o considere irregular. Dando sequência, pessoal, para termos todo esse controle dentro das empresas, será necessário termos algumas figuras, né? Ou seja, algumas pessoas que realizem esses serviços, né? Por ser um procedimento novo, por ter novas questões, por ter um determinado controle, e a lei menciona algumas figuras, né? Sendo profissionais específicos, então temos a figura do controlador, né? Necessário, né, ser um profissional aí que vai tomar algumas decisões, né, sobre o tratamento do dado, né, mapear todo o processo da empresa, sendo esta a função do controlador. A figura do operador, responsável por aplicar toda aquela decisão sobre o tratamento de dados que a empresa terá a partir da lei, né? E a figura do encarregado, sendo encontrado também na GDPR, né, chamado como DPO, figura que é o intermediário entre o controlador e o titular do dado, né, e a Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, sendo instituída aí pelo governo. Então, o papel do encarregado é fazer toda essa comunicação, né, entre as partes. Bom, aqui cada usuário terá a sua responsabilidade, né, tanto sobre a legislação como as práticas de proteção de dados. Desde que essa lei veio, temos bastante cursos voltados, né, bastante material que a gente encontra sobre o que fala essa questão da lei. Então, essas figuras precisam conhecer um pouquinho, porque elas vão ser o começo. Elas vão acompanhar desde o início de toda a operação de documento, né, sobre todo o mapeamento dos dados dentro da empresa. Aqui nós temos os princípios da LGPD. São 10 princípios que são mencionados perante a lei, sendo estes ligados totalmente ao titular do dado, ou seja, a pessoa física. Cabe às empresas refletirem sobre essa questão. No caso da finalidade, qual utilizar? Né? Será que estamos coletando os dados de forma clara? Será que os dados que estão sendo coletados são necessários? Será que estamos com excesso de informações? Então, teremos que se adequar sobre essas questões, tentando minimizar as informações, pois teremos que ter uma base onde será colocado os dados, analisar cuidadosamente os direitos dos titulares, né? Eles terão livre acesso e como isso será disponibilizado. São princípios que as empresas devem refletir e demonstrar transparência. A empresa ela precisa prestar, a empresa ela deverá prestar conta para a agência protetora dos dados e como será realizado hoje não sabemos.
até pelo fato de não termos quais serão as figuras, tá? E caso as informações sejam vazadas, qual ação tomar? Né? E os cuidados nos dados sensíveis. Até agora falando um pouquinho aí sobre a ANPD, a Agência Regulamentadora de Proteção de Dados, desculpa, junto com a lei, veio essa questão sobre essa agência, né? E que até o momento ela não foi nomeada. Essa agência ela vai fiscalizar, né? Acreditamos que ela vai formar processos, né? E diretrizes para as empresas, né? Porque a lei ela menciona que as empresas deverão prestar contas e ainda não sabemos como será, por meio de um sistema ou através de relatórios. E a partir do momento que essa agência for nomeada, teremos um norte de qual forma será realizado todo o processo. O que sabemos, pessoal, é que a agência ela será composta por 23 representantes, desde titulares a suplentes. Então existe, né, uma indefinição total sobre a NPD. Né? Como será essa particularidade desses processos e diretrizes que será encaminhado para as empresas, né? Então, aguardamos maiores definições aí quanto à NPD perante a LGPD. Bom, dando sequência, a lei traz essa questão da incidência no tratamento de dados, né, sendo de responsabilidade da empresa comunicar à Agência Nacional de Dados, porém não sabemos de qual forma. Né? Deveremos comunicar qual dado foi afetado, qual a técnica e a segurança que a empresa está tendo para isso não acontecer, ou por que aconteceu. Né? Se teve demora na comunicação, se ela foi imediata, sendo esses pontos que a lei traz, porém aguardamos aí maiores definições. Opa. Aqui nós temos as penalidades. Né? Nos casos de penalidades, a lei traz questões bem duras, desde advertências, multas diárias, multas com valores financeiros que pode atingir até 50 milhões de reais e até a suspensão das atividades da empresa. E todo esse processo acreditamos que será a Agência Nacional que estará executando. Né? Temos algumas ou diversas dúvidas sobre todos esses processos, mas pelo que a gente pode ver que sempre nas penalidades eles já são bem claros, né? Já são bem claros quanto às penalidades que a empresa pode vir a sofrer. Bom, falando sobre essa parte, o governo, ele é o que mais coleta dados pessoais, né? E eles também precisam se adequar à LGPD. Né? Foi criado um comitê de segurança de governança de dados, né? Sendo criada uma cartilha com orientações direcionada para entidades administrativas e publicadas. Só que é uma cartilha bem interessante, tá? E a mesma dá um norte de como implantar em sua empresa. E acho que para as empresas que estão começando é interessante analisar essa cartilha. Né? Tem esse QR Code, né? O material já está disponibilizado aí para download, né? E vocês podem acessar e baixar, né? E estará no material aí que eu estou disponibilizando aí para vocês, tá? Bom, agora, pessoal, a gente chega à hora tão esperada aí, referente à vigência da lei. Né? Então vamos lá. Por conta do que estamos vivendo neste momento de pandemia, várias mudanças vêm ocorrendo a cada mês, ou praticamente a cada dia. Né? E perante a LGPD não foi nada diferente, né? E mudanças ocorreram. Então, a lei, a 13.709 de 2018, ela estabelecia que a entrada da LGPD seria em agosto de 2020 e a nomeação do pessoal que iria compor a NPD, né, a Agência Nacional de Proteção de Dados. E aí teve uma medida provisória, 959,
né, ela entrou com o objetivo de postergar a entrada da LGPD, né, ela com o objetivo de postergar para 3 de maio de 2021. Aí depois, em paralelo a tudo isso daí, foi criado um projeto de lei número 1179 de 2020, né, em que ele solicitava, né, que a LGPD ela seria solicitando que ela fosse iniciada de fato em agosto de 2020, né? E olha só o cenário que se tornou em termos de vigência LGPD, né? Desde a sua particularidade da lei criada e a sua entrada em produção, depois tivemos a medida provisória, depois um projeto de lei mencionando que não, ela deveria de fato entrar em agosto de 2020. Só que aí, recentemente, nós tivemos aí a, o ato do Congresso Nacional, número 71, 2020, né? Ele prorrogou pelo prazo de 60 dias a vigência da medida provisória 959 de 2020, que adiou aí para 3 de maio de 2021 o início da vigência da lei número 13.709 de 2018, né, sobre aí a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD. Então temos aí uma postergação para 3 de maio de 2021. Só que a prorrogação, pessoal, da entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, né, para maio de 2021, ela não elimina as dúvidas sobre pontos de regulamentação e normatização da legislação. Né, é o que eu falei, temos no decorrer da minha apresentação, tem várias situações ali muito ligadas à NPD, né, que fica aquele sinal de dúvida de qual processo será encaminhado para a empresa. Né, e a gente aguarda que, com essa postergação, que essas dúvidas elas sejam pontuadas e assim eliminadas. Né? Então, vamos aguardar aí, né, pelo que seja revisto aí pelo Congresso, né, e ainda com certeza teremos aí diversas modificações. Bom, pessoal, agora eu vou demonstrar para vocês aí a nossa página, né, do espaço legislação. Então lá ela é uma página em que te dá uma gama de informações, né? Eu vou estar demonstrando para vocês agora, só um minutinho. Pessoal, todos estão visualizando aí a página? Poderiam confirmar, por favor? Ok. Deixa eu voltar aqui. Então, lá no tots.com, então lá no tots.com, pessoal, lá no campo Sou Cliente, vai ter lá o espaço Legislação. Tá? Então, quando você clica no espaço Legislação, logo de cara ele já te pede, né, ele solicita aí para que vocês fiquem dentro de todas as novidades aí no âmbito fiscal e tributário, que para que vocês possam receber, que vocês realizem lá o cadastro do e-mail. Então, para que vocês fiquem a par de todo esse assunto aí. Aqui no espaço legislação, nós temos logo descendo aqui, nós temos as principais, né, exigências aí do âmbito municipal, estadual, federal, que a cada ano nós temos aí diversas mudanças. Então, por exemplo, uma ligada à ECD, ao E-Social, né, que sempre tem diversas modificações, né, a ECF também com entrada de novos registros, né, e até a sua postergação recentemente, e a LGPD também. Né? Então a gente sempre procura colocar as obrigações que mais estão pegando naquele determinado ano, e aí a gente coloca diversas informações sobre conceito,
informações que a linha de produtos está ligada àquela obrigação, né? Depois no final aqui eu vou acessar para vocês sobre a LGPD, né? E aqui nós temos notícias também, né? Essas notícias aí também na parte fiscal, tributária, contábil, direcionada ao RH, né? Notícias até direcionadas aí sempre à Covid-19, né? Sobre impactos trabalhistas e previdenciários, né? E essas notícias elas são a gente noticia ela diariamente, né? Então a cada publicação do governo a gente procura já estar noticiando o mais rápido possível para que todas as empresas elas ficam cientes do que está acontecendo, tá? Depois aqui, mais para baixo, nós temos o blog fiscal. Nesse blog fiscal aqui, ele é direcionado, ele pega todas as notícias que nós temos, né, de todas as obrigações, enfim, são diversas notícias que nós temos, e aí aqui a gente coloca as que a gente vai soltando exatamente no dia. Mas aí eu quero pegar uma notícia X, você consegue vir pesquisar aqui e ele vai te dar uma série de informações. Aqui no calendário de obrigações, por exemplo, se ele carregar aqui, nós temos aqui ó, aqui nós temos o vencimento das obrigações, né? Então, desde a DAP de Minas, né, direcionado lá ao estado de Minas Gerais, né, como o CAGED, a GIA São Paulo, nós temos diversas obrigações e no calendário demonstra qual que é a sua data de vencimento. Futuramente, pessoal, o espaço de legislação ele vai sofrer uma atualização para termos aí uma melhor visualização de todas essas informações, né? E futuramente vamos trabalhar no calendário de obrigações com vencimento aí do ICMS por KNAI. Então, eu vou digitar lá o meu código de KNAI e ele vai dar o vencimento daquele código de KNAI em todos os estados brasileiros, né? Qual que é o vencimento do meu ICMS através do meu KNAI? Então, a gente tem esse trabalho, está em processo, né, de implantação e futuramente vocês já vão ter essa possibilidade de consultar também. Bom, voltando aqui ao espaço legislação, na parte da LGPD, ó, eu vou clicar aqui. Ele já te dá logo de cara o conceito, né, do que é a LGPD, informações, o seu objetivo, né, a agência regulamentadora, NPD, né, o que muda com a lei LGPD, princípios da LGPD, ele te dá uma gama de informações aqui, ó, todas as linhas de produtos, a varejo e distribuição, né? E aqui vocês já conseguem clicar, ele vai direcionar vocês à linha de produto com informações perante a LGPD, tá? Então, pessoal, é isso, né? Vocês acessem sim o espaço de legislação, ele cadastrem o seu e-mail lá, ele vai te dar uma série de informações que ocorrem aí, que estão ocorrendo diariamente aí nesse momento que estamos vivenciando, né? Nas obrigações que, que sempre estão modificando, né? Até a própria LGPD, vamos aguardar aí se teremos maiores definições e sempre a gente vai estar deixando essa página da LGPD sempre atualizada com o que o governo ele propõe, as mudanças que o governo coloca, tá? Eu vou agora passar para o time, né, deixa eu fechar aqui. Eu vou passar agora para o time da distribuição em varejo. Tá? Eu agradeço aí a participação de todos. Eu vi que tem algumas perguntas lá. Eu estarei respondendo, né? Depois no final, perguntas ligadas aí à parte do sistema perante a LGPD, a gente vai estaremos aí respondendo, tá? Com a linha de produto e agradeço a participação novamente de todos aí. Agora teremos a apresentação da linha de produto. Obrigado, viu, pessoal?
Pessoal, a apresentação ela será feita pelo Celso Mendes, tá? Celso, você já está como apresentador, tá? E, aí você já pode dar sequência na sua apresentação. Boa apresentação, Celso. Pessoal, vocês estão escutando aí o Celso? Ok.
informação e se digamos assim, o CPF não poder ser anonimizado, é igual o exemplo que eu dei, se possuir um documento fiscal menor que 5 anos, a rotina ela vai apresentar uma tela informando o porquê justificativo de que esse CPF não pode ser anonimizado. Bom, e além disso, né, de todas essas alterações, essas duas novas rotinas que nós criamos, também foram modificadas mais de 102 rotinas que foram alteradas para gravação de logs, de cadastro e movimentação. Também foi implementado os protocolos de segurança, né, para garantir a integridade no tráfego de dados pessoais entre algumas aplicações, por exemplo, frente de caixa, motor de promoções, papa-fila. E um ponto importante, pessoal, é que é o seguinte, essas alterações, elas estarão disponíveis, elas foram disponibilizadas, né, a partir da versão 29.6, né, que é a atual versão 30 que está disponível lá no CCW. Então, você já pode entrar no CCW, iniciar o processo de atualização. Foram muitas rotinas impactadas. Todas as rotinas que foram impactadas, vocês vão conseguir consultar na documentação que já está disponível lá no TDN, certo? Eu deixei o endereço da página aqui, mas é um endereço bem extenso, né? Mas se vocês procurarem lá no Google, colocar lá TDN, LGPD Wintor, né, com certeza vocês vão encontrarem. Eu também vou deixar meus contatos aqui no final. Se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, tá? Ou podem abrir também solicitações no suporte, que eles vão estar encaminhando aí a documentação para vocês, com certeza. Tá bom? Bom, eu vou estar passando aqui agora. Espero que tenha sido claro aí com as alterações que nós tivemos, tá bom? Foram muitas alterações, tá? Foi um trabalho de pesquisa intenso que foi feito dentro do Intor para identificar não só as informações pessoais, mas também as informações sensíveis dos clientes e como e qual seria a melhor tratativa, né, para cada informação. Eu vou estar passando aqui para as dúvidas, vou estar lendo as dúvidas que nós tivemos e já vou respondê-las aqui para vocês. Bom, vamos lá. Primeiramente, o Rodrigo perguntou aqui, rotinas de EDI com fornecedor, será feito algum tratamento pela TOTS, né, para o anonimato do cliente CPF? Bom, Rodrigo, a rotina em si, né, do EDI, ela não passará por algum tratamento de anonimato, né? Porém, uma vez que esse CPF tenha sido anonimizado, né, a partir do momento que você for enviar alguma informação deste cliente, né, para algum fornecedor, ele já vai com os dados pessoais anonimizados. Eu não sei se realmente era essa a sua pergunta. Tá? Agora você talvez precise ver também com o fornecedor do EDI, né, como que ele vai tratar essas informações pessoais lá nos sistemas deles. Bom, o Oswaldo perguntou, no caso eu preciso de dados dos clientes para emitir notas fiscais, será preciso uma anonimização do cliente para cadastro em meu sistema? Não, autorização, desculpa, Oswaldo, eu vou ler a pergunta novamente. No caso, eu preciso de dados dos clientes para emitir notas fiscais. Será preciso uma autorização do cliente para cadastro em meu sistema? Bom, Oswaldo, autorização do cliente, talvez o Leandro ele possa nos auxiliar nessa resposta, mas eu acredito que não, tá bom? Você vai precisar emitir para ele, caso o cliente solicite, né, as informações. Se o cliente te procurar e perguntar como que vocês vão, para que vocês precisam do meu CPF, para que vocês precisam do meu endereço, né? Por que vocês precisam de alguma informação pessoal minha? Aí sim, aí nesse caso você vai emitir lá dentro da rotina 830 o relatório de uso de dados, que ele vai te dar todas essas informações, né, de quais são as informações, quais são os dados daquela pessoa, né, do cliente que serão utilizados, né, e o porquê, né, você vai precisar e o porquê você precisa daquela informação, entendeu? O Celso, é um ponto importante que você colocou e você já demonstrou que a ferramenta está alinhada totalmente o que a legislação impõe. Tá? Então, caso o cliente queira saber aquele exemplo que eu coloquei da farmácia,
Por que do meu CPF? Ah, precisa do meu endereço? Assim, porque estaremos emitindo a nota fiscal. Enfim, sempre com essa, caso ele imponha essa situação, o sistema, pelo que o Celso já está comentando, já está apto a validar tal informação. Beleza. Bom, o Rodrigo César também perguntou, quando o cliente solicitar a exclusão dos dados, como o Intor vai tratar esta solicitação? Bom, Rodrigo, como eu mostrei lá, dentro da rotina 830, a partir do momento que um cliente solicitar a anonimização dos seus dados, vamos supor, você vai, digamos assim, perder a referência, né, com das informações pessoais daquele cliente. Então, vamos supor, o nome do cliente será gravado dentro do banco com a sequência de X, né, o endereço do cliente também será gravado todo como sequência de X, né, que mais? O telefone será gravado como X, então você, digamos assim, vai perder, né, aquela referência das informações pessoais daquele cliente, tá bom? Sobre as rotinas de EDI com o fornecedor, será feito algum? Essa aqui acho que é uma pergunta do Rodrigo, é um complemento, né? Deixa eu vou ler novamente aqui. Sobre as rotinas de EDI com o fornecedor, será feito algum tratamento pela TOTS para o anonimato do cliente CPF? Sobre as rotinas de EDI com o fornecedor, tá, acho que é só uma... Rodrigo repetindo a pergunta. Não, Rodrigo, se não ficou muito claro, Rodrigo, eu vou deixar meu contato no final, vocês podem estar me procurando, tá? E aí eu posso estar aí auxiliando aí nas dúvidas aí possível. Bom, outra pergunta aqui do Rodrigo. Após anonimizar na 830 para a emissão de nota fiscal, continua emitindo corretamente? Bom, Rodrigo, aí não, né? Se uma vez anonimizado aquele cliente, tá, você não vai conseguir fazer pedido por ele mais, tá? Então, consequentemente, você não vai conseguir mais emitir uma nota fiscal para ele. Para você poder fazer uma venda para aquele cliente que foi anonimizado, ele vai ter que ser cadastrado novamente, tá? E passar por todo o processo de análise de crédito novamente. Se um cliente simplesmente sair do ramo hoje solicitando a anonimização e o último pedido dele com minha empresa foi há pouco tempo, nós temos amparo da lei que não podemos anonimizar então. Essa foi uma pergunta do Bernardo. Ótima pergunta, Bernardo. Realmente, tá? Quanto a isso, o sistema ele já tem essas travas, né? Então, assim, o que a lei traz? Que é o documento fiscal que foi emitido, né? Num prazo menor que 5 anos, o cliente ele não pode ser anonimizado. Então, se você fez uma venda para esse cliente há pouco tempo, você não vai conseguir anonimizar esse CPF, tá? E você vai ter esse amparo legal da lei. O Rodrigo Rodrigues também perguntou aqui, o cliente comprou, depois pediu anonimizar. Aí dias depois quer devolver. Como seria o processo? Bom, Rodrigo, assim, esse cliente ele vai poder fazer a anonimização após 5 anos novamente, né? Se a compra foi hoje. Então, dentro desse prazo, ele vai conseguir fazer a devolução normalmente, tá? Agora, depois de 5 anos se ele fez a anonimização das informações dele, aí ele não vai conseguir fazer a devolução, mas também já passou muito prazo, né? De qualquer forma, não vai conseguir fazer a devolução, porque passou o prazo de devolução da mercadoria. Tenho que atualizar todas as rotinas para 30, ou consigo manter o sistema híbrido com 29.6 e 30? A pergunta do Oswaldo Júnior. Boa pergunta, Oswaldo. Você consegue manter aí, né, o seu sistema de forma híbrida, né? Algumas rotinas na 29.6 e outras rotinas na 30, né? E até algumas rotinas na 29.0, sem problemas. Porém, as rotinas ligadas ao processo da LGPD que foram alteradas, elas precisam estar na versão 30, né? Então é muito importante que você verifique lá na documentação, tá? Lá no TDN, lá tem a lista de todas as rotinas que foram alteradas para vocês poderem atualizar as suas rotinas, certo? Uma pergunta do Luiz Cirino. Toda vez que o cliente for fazer compras, se ele tiver anônimo, tenho que recadastrá-lo de novo? É retrabalho. Bom, Luiz, eu concordo com você, realmente é retrabalho, tá?
mas como a lei traz, né? Esse é um direito da pessoa, né? Solicitar essa anonimização. Então, você vai precisar cadastrar novamente, tá? Infelizmente, quanto a isso aí, nós não podemos manter os dados pessoais, né? Para, digamos assim, para poder te dar aí alguma facilidade no recadastro. Quando a 830 estará disponível para download? É uma pergunta do Rômulo. Bom, Rômulo, essa rotina já está disponível, tá? Pode entrar lá no CSW e baixar. Uma outra pergunta. Estou na 29.6. Vou precisar ir para 30? Bom, Luiz, o que acontece? A partir da 29.6 já estão com as alterações da LGPD, né? Porém, é bom você verificar a versão que você está na 29.6. Pode ser que você esteja com alguma versão do início, né, do lançamento da 29.6, que ainda não esteja com alguma alteração da 29.30. Então, quer dizer, não esteja com alguma alteração da LGPD. Então, eu recomendo que você vá para a versão 30. Tá? Uma outra pergunta aqui. Não tem deixar, por exemplo, somente o CPF. Não entendi, Luiz, essa pergunta. Não tem deixar, por exemplo, somente o CPF, por exemplo. Ah, Luiz, acho que ele quis dizer que se não tem como deixar só o CPF, né, depois de uma anonimização, não sei se é isso, Luiz, a pergunta. Mas não podemos, viu, Luiz? Tá? Todas as informações pessoais sensíveis elas devem ser anonimizadas. A TOTS vai disponibilizar uma API web para o cliente poder visualizar e anonimizar? A pergunta do Rodrigo. Bom, a TOTS, ela, né, igual eu mostrei, a gente disponibilizou, tá? Lá a rotina 813, tá? Que é uma rotina web, tá lá dentro do Intor Anywhere, da APA, onde você vai poder visualizar, né, todas as informações que serão anonimizadas, né, e também tem a rotina 830 para você poder fazer essa anonimização. Né? Ela não é uma API web, né? Elas são rotinas fixas dentro do Intor, dentro do produto. Bom, pessoal, foram somente essas perguntas, tá? O pessoal teve algumas dúvidas boas, tá? Gostei aí da participação de vocês, foi bem interessante. Vamos aguardar aí, Leandro. Você acha que a gente já faz encerramento? Pessoal, tem mais alguma dúvida que vocês venham a ter? É sempre importante. Eu sei que até o Celso, que você colocou, até o pessoal colocou, poxa, mas uma vez os dados anonimizados, pô, é um retrabalho. Infelizmente acaba sendo, mas é o que a lei ela coloca. Né? Pode ser que ela Ô, Luiz, mais reveja uma alguns pergunta, pontos. viu, né? Tem, vamos lá. O Luiz mandou aí que tem mais uma Luiz, pergunta. sim, Manda aí, Luiz. manda aí, Luiz. Isso. Ó, Oswaldo mandou uma aqui. Tem algum custo adicional das implementações dessas rotinas? Bom, Oswaldo, não, tem não, tá bom? A não ser que você queira aí contratar alguma consultoria para alguma orientação, né, de implantação, alguma coisa assim, mas custo adicional não, tá? As rotinas, elas são rotinas do pacote, estão disponíveis para todos os clientes, é só entrar lá no CCW e baixar. Bom, pessoal, tá aqui na tela aqui os meus dados, né? Qualquer coisa vocês podem mandar alguma mensagem que eu tento responder para vocês. O Luiz mandou uma pergunta lá, se o cliente precisar de algum dado depois que ficar anônimo, tipo histórico de pedido ou outra coisa. Ô Luiz, se esse cliente te pedir algum dado, né, é igual você falou aí, histórico dos pedidos, histórico da movimentação, né, compra deles, você não vai conseguir fornecer essas informações para esse cliente não, tá bom? Porque você vai ter perdido aí o vínculo com esse cliente, a não ser que você saiba, né, o código desse cliente, certo? Porque o código do cliente ela é uma informação do Intor, né? O código do cliente será mantido, né? Vamos supor, é o código de cliente 10, referente aí ao cliente Celso, certo? Aí sim, você vai conseguir puxar esse histórico aí através do código de cliente 10. Agora, através do CPF do Celso, aí você não vai conseguir ter essas informações. Bom, tem mais uma pergunta aí do Pedro. Temos um fornecedor que exige o compartilhamento dos dados dos nossos clientes. Para mantermos essa parceria, precisaria informar
a cada cliente sobre esse compartilhamento? Olha, Pedro, acredito que não, no caso compartilhamento com fornecedor não, tá? Você vai precisar, o Leandro, talvez precisa apoiar um pouco Sim, então, mas esse nessa pergunta aí. compartilhamento são de dados de pessoa física? Seria dados de pessoa física, tá? Muitas vezes é comum, nós temos aí alguns Sim, fornecedores sim, que vai ter que, a nesse gente caso, compartilha informações de venda, né, CPF, endereço, aham, esse tipo de coisa, tá? então Aí nesse existe um caso aí risco, você tá vai vendo? precisar, se o cliente te pedir. Exatamente. Oi? E existe um risco aí nesse compartilhamento no caso de vazamento de dados, né? Então, olha Claro, claro, é. o tamanho do que a LGPD traz, né? Agora, caso o cliente ele solicite informações contra, porque ele não vai estar nem ciente desse compartilhamento, pelo que eu estou visualizando aqui, é um compartilhamento que vocês fazem, né, para manter a sua parceria e se vocês vão precisar informar a cada cliente sobre esse compartilhamento. O compartilhamento de dados ele é complicado, né? O que eu coloquei lá é que a cada compartilhamento de dados, por exemplo, no exemplo que eu coloquei, naquele caso, a pessoa ela vai ter que estar ciente que os seus dados estão sendo compartilhados naquela empresa para ela poder entrar lá, né? Então, ela vai estar ciente disso daí. Ela vai autorizar que os seus dados sejam fornecidos para ela entrar nessa empresa. Agora, precisaria ver o porquê desse compartilhamento de dados no detalhe, né? E já ciente que, se caso o cliente solicite, aí tem que ter uma autorização dele. Bom, tá ótimo. Bom, outra pergunta do Pedro temos um fornecedor... Ah, tá, essa aqui é a mesma, desculpa. Uma outra pergunta que foi do Alex. O uso da rotina 830 altera em alguma coisa no uso da 302? Não, não altera não, tá bom? O uso da 830 não altera em nada o uso da 302, tá? Você vai precisar atualizar também a rotina 302, porque ela realiza a gravação de logs de qualquer informação pessoal e sensível que tenha sido alterada, mas não altera não. Na 830, mostraria que os dados do cliente estão sendo compartilhados com fornecedores nessas integrações, como da rotina 2546 ou 2621. Bom, ô Bernardo, ótima pergunta, tá? Atualmente na 830, ela mostra as informações, ela não mostra que as rotinas são utilizadas, quer dizer, ela não mostra que os dados estão sendo utilizados nessas rotinas de integrações com fornecedores, né? Ela mostra quais informações são utilizadas pelo sistema, tá? Então, por exemplo, vai mostrar lá aqui, ó, quais são as informações de cliente que o sistema utiliza, CPF, endereço comercial, endereço de cobrança, telefone, nome, entendeu? Ele não mostra, e ele mostra a justificativa do porquê, né, aquelas informações são utilizadas. Isso é o que a lei exige. Então, vamos supor, na justificativa, endereço comercial, tá? Você pode colocar, você vai ter que colocar lá, vai poder colocar na justificativa que utilizamos o endereço comercial para envio de notas fiscais, entrega, envio de boleto, esse tipo de coisa. Entendeu? Então, assim, na lei, ela não fala que a gente precisa destacar, né, é, definir, assim, informar qual fornecedor que nós utilizamos, enviamos as informações pessoais. Ela só traz que, né, nós precisamos destacar qual informação que é utilizada, né, o CPF, endereço, e a justificativa do porquê aquela informação é utilizada. Isso, exatamente, Celso. Tá? Então, assim, então, por exemplo, se você utiliza a informação do endereço comercial do cliente para enviar para esses fornecedores, tá? Você vai poder ir lá na rotina 813, né, alterar a justificativa daquela utilização e falar, ó, endereço comercial utilizado para envio de nota fiscal, integração com fornecedores tais, tais, tais. Bom, então, pode ficar tranquilo que o sistema vai dar esse aparato para você. Se um cliente pedir uma nota fiscal antiga, né, ainda conseguiremos enviar gerando pela 1452 na aba DANF? Uma pergunta do Oswaldo. Boa pergunta, Oswaldo. Bom, isso vai depender se ele tiver aí menos de 5 anos, tá?
E você vai conseguir reemitir essa nota fiscal sim, né? Agora, se tiver mais de 5 anos e o cliente foi anonimizado, aí você não vai conseguir emitir esse DANF não, tá bom? No caso de clientes que precisam informar o CNPJ, como faço isso na 830? Bom, Rômulo, no caso do CNPJ, aí já é para pessoa jurídica, ele não se enquadra na lei, tá? Essa lei ela se enquadra apenas para CPF, Direcionada apenas para 100% para pessoa a física. pessoa física. E essa pergunta da nota fiscal também, ela é bem abrangente, né? Mas cai dentro do que você comentou, Celso. Então, por exemplo, a pessoa ela solicita que os dados dela sejam anonimizados, né? E aí realmente ela vai acabar perdendo esse histórico. Agora, caso os dados dela não tenham sido anonimizados dentro desse período, ela vai conseguir sim pegar dentro desse histórico a nota fiscal, né? Mas ainda vamos ter ou aguardamos maiores definições quanto ao LGPD perante essa situação, né, das notas fiscais aí, que as notas elas acabam tendo os dados identificável, né, e identificado. Certinho. Bom, outra pergunta do Rodrigo. Dúvida: se o cliente não pedir anonimização, posso usar os dados normais? Ou cada cliente já cadastrado terei que solicitar permissão? Se o cliente autorizar o uso para um EDI e não para o outro, o sistema tem como fazer esse tratamento? Bom, duas perguntas aqui, Rodrigo, boas perguntas. Bom, a primeira delas, posso usar os dados normais do cliente? Bom, vai poder sim, tá? Se o cliente não pedir anonimização, você pode continuar utilizando eles normalmente. Ou cada cliente já cadastrado terei que solicitar permissão? Não, Rodrigo, você não precisa solicitar permissão para cada cliente já cadastrado, não. Tá? Isso aqui é só se o cliente te procurar e querer saber como que você utiliza os dados dele, aí você precisa mandar para ele. E se o cliente autorizar o uso para um EDI e não para outro, o sistema tem como fazer esse tratamento? O Rodrigo, na lei a gente não tem esse tratamento aí por EDI, tá? Ela não traz aí que a gente precisa estar fazendo esse tratamento. Então não tem esse tratamento, não teve a necessidade de fazer esse tratamento aí por EDI, tá ok? Até porque acho que não tem como o cliente fazer essa permissão por EDI ou não. Tá? Celso, até um detalhe também, que ainda falta a definição da LGPD, é essa base de dados que o cliente poderá acessar. Então, nela, ele pode ir lá acessar a sua base de dados e solicitar até a sua exclusão. E a forma como Uhum. ela pode ser disponibilizada para o cliente ainda não foi definida, né? Então, pode ser que a gente tenha modificações aí futuramente nesse sentido, tá? Que o cliente tenha que acessar essa base de dados dele, disponível, uma base de dados dele com os dados cadastrais dele, que alguns ele pode ocultar, não sei. Tá? E ainda falta essa definição. É. Bom, o Rodrigo perguntou aqui novamente. Beleza, se não for para um EDI, mas se ele autorizar a emitir a nota fiscal e não informar dados para EDI. Bom, Rodrigo, acho que o cliente ele não tem como ele fazer essa distinção, tá? Do que ele pode ou não autorizar. Ele vai autorizar o uso do CPF dele, entendeu? Vamos supor, eu autorizo aqui a empresa X a utilizar o meu CPF, endereço comercial. Você vai informar para ele as informações que você vai utilizar. Então, assim, ele não tem, a lei não traz que ele pode liberar ou não para determinados tipos de serviço, né? Você pode usar o meu CPF para emitir a nota, mas não pode utilizar para o EDI, entendeu? A lei ela não traz essa distinção, tá? É isso mesmo, né, Leandro? Isso, exatamente, o Tô Celso. falando da lei aqui, mas você complementa. Tem mais propriedade para falar da lei aí. Vamos trabalhando em conjunto, né? Falando um pouco do sistema e eu falando um pouco da legislação. Bom, pessoal, a lei ela é muito nova, É, tá? Tem muita coisa aí para a gente aprender, não só a gente como fornecedor de software, mas também quem está normatizando na lei, né? A NPD no caso, eles não ainda tem aí um certo aprendizado aí para com certeza aí que vai ser refinado aí muita coisa dessa lei, né, Leandro? exatamente. A TOTUS ela procurou trabalhar em seus sistemas acompanhando o que a lei disponibilizou e ainda com essas certas incertezas de como será feito, né, o que a NPD lá ela vai regulamentar e cobrar das empresas. Então, dentro dessas incertezas, né, a TOTUS, em todas as suas linhas de produto, ela procurou trabalhar da melhor forma possível, né, mas ainda a gente tem algumas incertezas e definições que estão É, pendentes.
né? E vamos aguardar aí com a postergação que elas sejam resolvidas até 2021, né? Que Bom, algumas informações sejam mais claras, né? claro. Leandro, se responder mais uma pergunta aqui do Rodrigo, tem algum modelo de contrato de cessão de dados? Bom, Rodrigo, não, modelo, a lei, até onde eu sei, ela não trouxe, Não. ela não traz nenhum modelo de relatório, tá bom? Então, assim, nós criamos o modelo nosso, né, aqui do Intor, que ele é um relatório que ele é emitido lá pela 830, então lá tem um relatório de uso de dados, que você vai ter lá um modelo que traz a informação do cliente e a justificativa do porquê da utilização daquele dado. Será Exatamente. obrigatório a Exatamente, ô Celso. contratação. Eu, Opa, desculpa, pode complementar aí. eu até mencionei isso daí lá, né? Que você vê a nossa preocupação, a preocupação de vocês no sistema aí, vocês disponíveis no relatório. Só que a própria NPD não ainda colocou um padrão, né? Ou se vai ser por algum arquivo, ou enfim, por relatórios, a gente não tem essa definição. Mas a TOTS já se propôs a trabalhar com relatório, alguma informação você vai ter lá, né? É isso daí. Obrigada pelo toque, Bom, valeu, viu? outra pergunta do Petrônio. Será obrigatório a contratação de um DPO? DPO, Petrônio? DPO? Eu fiquei na dúvida, hein? DPO, o que seria o DPO? Eu vou conversar com ela. Perdoe-me, Petrônio. Mas obrigada pelo toque, tá bom? Seria o encarregado? Beijo. Ele está comentando? O Petrônio, tenta clarear pra gente o que seria o DPO aí que você está querendo dizer. Bom, o Oswaldo mandou só um comentário, muito esclarecedor, parabéns, obrigado. Obrigado, Oswaldo, pelo comentário aí, pelo feedback. Bom, pessoal, por enquanto aí não tivemos mais dúvidas, tá? Bom, o Luiz mandou aí. A DPO é na GDPR, que no Brasil é para LGPD, é o carregado. Leandro, talvez você precise, posso explicar isso melhor, mas acredito que não, né? Não vai precisar contratar nenhum encarregado não, né? Não. Isso daí é mais ligado à nossa parte de desenvolvimento de software na hora lá, né? Mas a figura da empresa no momento não. Certo. Bom, tá, o Luiz mandou aqui. A lei obriga que toda empresa tenha... Ah, tá. É referente àquela mesmo comentário lá do encarregado. É que assim, a gente precisa ver essa parte ligada ao desenvolvimento do software, né? Então, assim, ela obriga, sim, né? Mas a gente, como desenvolvedora de software, aí sim nós temos que ter toda essa figura do controlador, do operador, do encarregado, né? O que eu posso ver, ô Luiz, é ver até melhor para vocês essa figura do encarregado, né? Se de fato a empresa vai ter que ter esse encarregado ou a pessoa específica que pode estar tomando conta dessa situação, né? Ela como papel aí entre a comunicação entre as partes, né? Que ela vai estar fazendo, né? Eu vou procurar, né, essa informação e vou estar respondendo para você depois da melhor maneira possível, tá? Mas assim, de princípio, cabe mais à empresa de software, tá? Fagner mandou mais comentário, né? Pelo que entendi, este processo só será utilizado se o cliente pedir. É isso mesmo, Fagner. Tá? Somente se o cliente pedir e solicitar as informações. Bom, pessoal, vamos aguardar aí mais uns minutinhos aí, tá? Para ver se surge alguma dúvida. Não surgindo alguma dúvida, nenhuma dúvida, tá? Nossos canais aí estão abertos, tá? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, podem abrir alguma solicitação, podem estar procurando, mandando e-mail. E a gente tem vai ter o prazer de poder ajudar vocês. Isso aí. Só essa pergunta do Fagner aí, que ele, pelo que entendi, esse processo só será utilizado se o cliente pedir, mas qual processo? Pelo que eu entendi, o 830. 830 é isso mesmo. Ah, tá. Entendi, foi isso mesmo. Só se o cliente pedir, tá, Fagner?
Tá? Você não será obrigado a fornecer o relatório para ele, né, sem ele pedir. Se o cliente procurar e pedir, você fornece. Tá? Então, assim, pessoal, é interessante que vocês procurem adequar o processo de vocês aí, né, no caso, ter um ponto focal, né, em algum departamento para cuidar dessas solicitações de anonimização, solicitação de relatório de uso de dados. Então, por exemplo, vocês colocarem, né, alguma pessoa no administrativo, né, ou que tenha, né, o conhecimento do sistema, né, para poder que vocês forneçam algum treinamento para essa pessoa, para que ela possa tomar conta, né, entendeu? Dessa rotina diária, né? Porque vai passar a ser uma rotina diária da pessoa. E provavelmente aquela rotina de manutenção, né, a rotina 813, que vai fazer a manutenção do, do, do uso, né, a configuração, a criação das regras, aí essa geralmente vai ficar mais a cargo do TI, entendeu? De alguma pessoa um pouco mais técnica. Porque A TOTS vai ter... até essa pergunta do Pode falar. Luiz, né, sobre o que a lei obriga, se precisa do encarregado, é interessante, ela vai de encontro com o que você está falando, Celso. Tá? A lei obriga, sim, né, só que a gente precisa aí trabalhar em conjunto, né, a empresa de software com os nossos clientes, né, porque nós temos essas figuras, mas será que a empresa também vai precisar ter? Né? Então, assim, pô, sim, só que precisamos de uma maior definição, né? E é o que você está comentando, porque se a gente acaba tendo que ter uma pessoa na empresa ligada ao assunto, né, em que ela vai trabalhar lá como um encarregado, enfim, a gente vai ter que ter uma maior definição dessa parte, tá? Mas a princípio, sim, a gente precisa. Até já pegando o gancho, o Luiz Cirino, ele até colocou se a TOTS vai ter uma consultoria de DPO. Aí eu acho que está mais ligada à parte de sistema, né, o Celso? Se teria uma consultoria voltada, né? Ô Luiz, pois é, respondendo a sua pergunta, consultoria, hoje não, nós não criamos aí nenhum modelo de consultoria para DPO, tá? Nós temos aí, vai ter um material no TDN, né, orientando, né, a utilização da rotina, entendeu? Tem a nossa área de suporte para poder dar apoio, né, nas dúvidas, mas consultoria não, tá bom? Mas não é nada muito complexo, tá? Vocês vão ver que são rotinas simples, não vão precisar, talvez não precise de uma consultoria. A TOTS terá o seu, minha empresa terá outro. Acho que foi mais um comentário do Luiz Carlos. Eu só não entendi, Luiz. A TOTS terá o seu. Está referindo aqui no caso da DPO? Tá. Pode ser. Se for DPO, o Luiz, sobre o encarregado. Aí eu não sei, viu, Otávio? Você sabe, Leandro, se no caso a TOTS vai ter aí o encarregado e cada cliente vai precisar ter o encarregado? Acho que isso não está muito claro ainda na lei, né? Então, é exatamente isso, né? A gente está procurando dentro da empresa ter essas figuras sim, né? Até porque é necessário, né? Só que para as empresas a gente precisa, é o que eu comentei, a empresa de software está muito alinhada com os seus clientes, empresas também. E a princípio até coloquei que sim, só que a gente precisa de maiores definições. A cada ação que a empresa precisa tomar, né, ela precisa sempre estar alinhada ao seu jurídico, né, principalmente quando tem dados ligados a dados pessoais, de pessoa física. Aí ela acaba caindo muito naquelas questões de finalidade. Mas vamos colocar que sim, que a empresa tenha uma pessoa ligada a esses assuntos da LGPD, né, e que essa pessoa esteja ligada com os dados perante a lei e ligadas com o sistema, tá? Poxa, qual ação que eu vou tomar, por exemplo? Você explicou dos códigos aí 830, enfim, eu não vou entrar no mérito do sistema, mas sim, a pessoa tem que saber qual ação que ela vai tomar, por exemplo, para anonimizar um dado, né? E o porquê que ela está anonimizando. Então, assim, vai ter que ter uma pessoa específica. Então, a gente pode colocar aqui sim, nesse caso. Tá? São figuras chaves e figuras que vão estar tratando desse dado na empresa. Mas sempre toda ação muito ligada a essa parte do jurídico, né? Porque é muito abrangente. É que nem eu falei, eu vou excluir um dado
uma pessoa do departamento de RH, sendo que não posso, né? Eu tenho um período que eu tenho que respeitar perante a lei por alguma ação trabalhista, né? Então a gente coloca, pô, sim, você tem que ter um ponto focal na sua empresa, sim, né? Mas sempre procurar da melhor forma possível a cada ação tomada perante o que a LGPD vai estar passando com o seu jurídico, assim como a TOTS também tem a preocupação em estar fornecendo o software adequado ao que a LGPD solicita. É um conjunto aí, né? Porque tem muitas ações que Bacana. não dependem da TOTS, né? A gente coloca lá e a pessoa toma a sua ação, né? Então aí, por isso que sempre tem que estar alinhado com o jurídico, pessoal. Eu acho que deu uma esclarecida boa, viu, Leandro? Sobre o DPO. E o Rodrigo também colocou aí sobre GPO novamente. Provavelmente cada empresa vai precisar devido a sistemas internos, como contratação. Exatamente isso, Rodrigo. Tá? Exatamente. A gente né, todas as empresas têm arcabouço aí de outros sistemas, né, rodando, né, sistema de RH, né, Exatamente. Aí cada pessoa vai ter que contratação, ter igual o Rodrigo uma. falou. E cada sistema, ele tem a sua tratativa, né, perante a LGPD, né, então vai precisar aí de um DPO para poder centralizar isso daí. Bom, o Luiz, ele colocou ali até um artigo ali da lei, artigo 41, que o controlador deverá tornar públicas as identidades e as informações de contato do encarregado, ou seja, torná-lo conhecido tanto da organização como da sociedade em geral. Acho que esse é mais talvez uma reafirmação, né, Luiz, da necessidade de ter aí um encarregado aí dentro de cada empresa. Bem Exatamente. observado, Luiz. E aí a lei coloca isso daí, mas quem vai estar regulamentando é a NPD. Né? E a NPD precisa ver como é que vai ser, né, toda essa particularidade. Mas é o que a gente está comentando, precisa de algumas definições, né? E aí essas figuras chaves das empresas, elas vão trabalhar nesses envios de, de relatórios, né? Enfim, e realmente, Luiz, é o que você está colocando. Infelizmente ainda é muito abrangente, ela não é um assunto muito abrangente que ela em si, ela deixa alguns assuntos dispersos ali, né? Às vezes o governo ele coloca essa determinada obrigação, mas ela não vê o tamanho dela, né? O tamanho de cada ponto ali. E a gente no Brasil precisa, né? A gente tem várias situações, pô, até a situação do encarregado, pô, precisa definir, porque se for uma pessoa 100% ligada ao assunto, ela vai ter que estar totalmente antenada, né? E é o que eu até coloquei na apresentação. Mas é isso mesmo, a gente precisa de uma definição maior da NPD, né? E é isso, pessoal. Obrigado a você, Luiz, pela participação, a toda a equipe da distribuição e varejo, né? Dentro do que a gente tem aí perante o que a LGPD, a sua lei, ela dispõe, é o que eu mencionei, a gente está trabalhando da melhor forma possível, né, para estar ajudando vocês e nos ajudando também, tá? Futuramente teremos novas apresentações aí, né, direcionadas à LGPD, sempre com apresentações e sempre ligados ao que o governo vai estar atualizando perante essa grande obrigação aí, tá? Ainda mais hoje em dia que os dados pessoais aí se tornou muito abrangente aí, né? É isso daí. Ô, Bernardo, eu que agradeço também aí, tá, a participação de todos vocês. Foi bem interessante as perguntas, tá? Enriqueceu bastante aí a nossa discussão, pessoal. Parabéns aí pela participação mesmo. Falou, Petrônio, obrigado também. O Alex mandou pergunta só para esclarecer. Essa questão de encarregado lembra o responsável pelo uso no SNGPC para medicamentos controlados. Dentro do sistema existe essa diferenciação e responsabilidade de uso. Acho que mais um comentário, né? Realmente, o Alex, tá? Precisa ter talvez essa pessoa, realmente vai precisar ter essa pessoa aí dentro de cada empresa, né? Como DPO. O Bernardo mandou uma pergunta. Vão enviar o link da apresentação completa no YouTube para nossos e-mails?
Bom, eu não sei, você consegue ajudar, Leandro? Sim, sim. A gente vai estar Mas carregando por esse e-mail de quem vídeo. participou? Para o e-mail, não, tá? Ele vai ser encaminhado lá para o YouTube. Então, quando vocês pesquisarem, por exemplo, como distribuição, né, e distribuição em varejo, né, da linha Wintor, aí vai aparecer assunto sobre, vai aparecer todo esse material nosso gravado. Então, TOTS de distribuição em varejo, né, a gente vai subir lá para o YouTube. Quando vocês pesquisarem como LGPD, por exemplo, já vai aparecer lá todo o histórico dessa nossa apresentação de hoje, tá? O Luiz Cirino mandou ali, depois que subir, pede para você enviar o link. O Luiz, eu não sei se eu vou verificar com a CS, tá? Se eles possuem os e-mails de quem fez o cadastro, né? Para ver se consegue mandar o link para vocês, tá bom? É. Acredito que sim, né, Leandro? Sim, sim, Deve Então, ter o e-mail de quem eu, fez o eu, eu cadastro lá, a gente consegue carregando, mandar. então eu carregando lá, eu volto a falar com você, Celso, e os demais aí integrantes do produto, e aí a gente vê essa possibilidade. Mas caso não tenha, pessoal, aí vocês conseguem ir lá fazer a pesquisa no YouTube e vocês vão encontrar bem, bem rápido lá, tá? Mas esse material vai ficar gravado, né? Futuramente a gente está vendo de realizar novos eventos Responde aí, tá? E é isso aí. Tem até Beleza, o pessoal. Oswaldo aí que comentou que minha consultora, né? Fera, sempre manda os links. Terça-feira. Obrigado, Oswaldo. Não sei qual é o seu CS, mas depois você manda o nome dela aí que eu compartilho o elogio com ela, tá bom? Bom, mas Bom, é isso aí, pessoal, pessoal. Mais alguma dúvida? A gente já está chegando aí ao final do evento. Caso não tenha, a gente já realiza o encerramento. Juliana. Tá bom, Oswaldo, vou repassar para ela. Obrigado, viu? Todos elogiando aí as consultoras, legal, hein? O pessoal da CS está sendo bem elogiado. É. Bom, tem mais alguma dúvida, pessoal? Acho que a gente pode fazer o encerramento, né, o Leandro? Sim. Bom, então, mais uma vez, agradeço a presença de todos. Tá? Agradeço o Celso e sua equipe aí da linha por todos os esclarecimentos e pela apresentação. Desculpa pela ligado à LGPD. Mais uma vez, obrigado aí, pessoal. Bom, pessoal, eu vou encerrando também por aqui, tá bom? Obrigado, tá? Novamente aí pela oportunidade, Leandro e toda a equipe que fez a organização do LGPD, tá? Estou sempre à disposição, né? Sempre que tiver alguma oportunidade, pode contar comigo. E obrigado aí aos clientes que participaram, né? Foram ótimas as perguntas. O pessoal está bem engajado e preocupado com essa nova lei, tá? Super bom saber disso. Muito bom saber disso. E é isso aí, pessoal. Tá? Qualquer novidade aí, né? Vocês podem ir acompanhando aí nos nossos canais de comunicação. Um abraço, tá? E tenham um ótimo trabalho. Até Legal. mais. Tchau, tchau. Obrigado, Celso. Mais uma vez, obrigado a todos. Não esqueçam lá, acessem lá o espaço legislação, então, tots.com. Coloquem lá seu e-mail para vocês ficarem a par dos principais assuntos aí na área tributária, né, e ligada também ao RH. Enfim, obrigado mais uma vez aí. Tenham todos um bom dia. Falou, pessoal. Até. Você para a gravação aí, Leandro? Sim, eu vou concluir a gravação aqui, tá? Pode ficar tranquilo aí. Então tá, eu já posso sair já, Falou. né? Tchau, abraço, Celso. Tchau, tchau. Falou, até mais.